Bom dia, gente. Terminando a série, né, dos 3 fatores que influenciam na sua viagem, hoje a gente vai falar sobre a estratégia de viagem. Antes, só recapitulando, o primeiro vídeo tratou sobre a data da sua viagem, né, o quanto de antecedência que você programar a sua viagem, o preço sai melhor do que se você comprar de véspera, né? E também mostrei que em relação à passagem aérea, mas isso também se aplica ao hotel, depois de feriado e antes de feriado a gente costuma encontrar os melhores preços, né? O segundo vídeo eu falei sobre o valor que você pode ou que você deve gastar e dei como dica você determinar um valor de viagem, tentar colocar o roteiro, né, o destino da sua viagem dentro daquele valor e não o contrário, né? Ah, eu quero ir para Paris e aí você fica meio sem referência do quanto você pode ou quer gastar. Então, determina um valor e encaixa, então, o destino e a duração da sua viagem dentro daquele valor. E hoje, no terceiro episódio, a gente vai falar sobre a estratégia da viagem. A estratégia, gente, é uma visão geral, uma visão ampla da sua viagem. Por quê? Porque tudo influencia no preço. Por exemplo, além da questão da passagem, que a gente já falou no vídeo 1, não vou voltar a esse tema, se você resolve se hospedar, por exemplo, mais perto ou mais longe das atrações turísticas. Claro que se hospedando mais perto, um hotel tende a ser mais caro, né? Afinal de contas, ele está próximo ali das principais atrações daquela cidade. Se você se hospeda um pouco distante, o hotel tende a ser mais barato. Mas aí você tem que levar em consideração que você vai ter que gastar com deslocamento, seja táxi, Uber, metrô, ônibus. Então você tem que colocar esse gasto na sua conta, né? E isso vai influenciar no preço final da sua viagem. É lógico, gente, que, por exemplo, se você estiver hospedado na casa de um parente ou de um amigo, não importa onde é essa casa, né? Afinal de contas, o que você deixaria de gastar com a hospedagem, você vai gastar com o transporte. Então, não importa quão longe isso seja. Agora, é importante ter em mente o seguinte, que dependendo também da distância, você consegue visitar mais ou menos atrações. Isso porque você vai ter que levar em consideração o tempo de deslocamento de ida e de volta. Então é importante você saber disso também, colocar tudo isso na ponta do lápis, principalmente quando você tem um orçamento mais apertado, mais justo, é importante colocar tudo isso na ponta do lápis. Às vezes vale até a pena ficar num hotel ali no meio do caminho e aí comprar um metrocard, por exemplo, e aí você durante uma semana ou 10 dias se locomover de metrô, porque aí você não gasta tanto tempo assim, não tá tão distante das atrações principais, né? Algumas você pode até conseguir fazer a pé, se você não se incomodar de caminhar, e você tem um melhor custo-benefício. Então, a dica para hospedagem, no caso de estratégia de viagem, é sempre estar no meio termo. Nem muito perto, pagando caro demais, e nem muito longe, de modo que você precise se utilizar de transportes públicos ou até mesmo Uber e táxi para se locomover, ok? Em relação a isso, né, as principais atrações, é bem importante, antes de você viajar, dar uma olhadinha no site das atrações. Por exemplo, museus. A maioria dos museus tem um dia em que a entrada é gratuita. Se não é gratuita, é um valor simbólico, você paga o quanto você quiser. Então, se você está com orçamento apertado, deixa para visitar o museu nesse dia. Por exemplo, tem museus que na terça-feira, a partir de 4 horas da tarde, a entrada é gratuita. Deixa para visitar o museu na terça-feira, a partir de 4 horas da tarde, né? Tem atrações turísticas que, dependendo do dia, também, elas são mais vazias, então com isso você consegue fazer mais atrações no seu dia e aí o seu dia rende, então você não precisa mais de tantos dias naquele destino. Então todas essas estratégias, na hora de você traçar o seu roteiro, tudo isso vai influenciar no valor da sua diária, da sua viagem. Então é importante ter essas coisas em mente. Além de data da passagem, né? Além do valor da passagem, você tem o valor da hospedagem, você tem o valor de deslocamento e você tem o valor das atrações. Tudo isso influencia no preço final da sua viagem. Então tenha essas coisas em mente. Não vale a pena ficar tão distante, uma vez que você vai precisar levar muito tempo para se locomover, se deslocar e vai gastar com esse deslocamento. Então, por exemplo, tem linhas de metrô que elas deixam de funcionar a partir das
sei lá, 22 horas, então você teria que necessariamente voltar de táxi ou de Uber. Tem linhas de metrô que não funcionam aos sábados e domingos, então você precisa se deslocar necessariamente de ônibus, de táxi ou de metrô ou de Uber, né? Então tudo isso a gente tem que ficar atento na hora de determinar aonde a gente vai ficar hospedado naquela cidade, ok? Bom, foram esses fatores. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Até logo e bom dia para vocês.